Então, daremos o início, vai ter um microfone para 3 pessoas, com 5 minutos para cada uma, e depois a gente dá início normal à nossa sessão. Podemos começar? Quem vai falar primeiro, levanta a mão para a gente mandar o microfone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu fico muito feliz, né, de a gente ter conseguido reunir o pessoal que a gente estava querendo fazer já essa conversa de um tempo. Agradeço, né, a todos vocês que estão aqui junto com a gente hoje, né, de coração, porque era uma necessidade já, que a gente já vinha requerendo há algum tempo. Assim, ó, a minha primeira fala hoje, né, é sobre o nosso bairro. Com certeza, né, depois de tudo que aconteceu, né, que nós fomos atingidos, eu gostaria de pedir uma atenção, né, aos vereadores, né, e ao prefeito, né, e que vocês transmitissem isso a ele e que vocês também nos ajudassem, porque hoje nós estamos com uma grande dificuldade. Depois de que teve essa cheia de maio, nosso bairro foi todo invadido, né? Então, hoje a gente está digamos assim, a gente está com bastante dificuldade quando a gente chega em um banco para conversar, para pedir, de repente, um auxílio de um valor. Os bancos, todos eles olham que nós estamos dentro de um mapa, que nós fomos atingidos hoje, nós estamos numa linha vermelha. Não está mais só uma rua como era antes, ali de baixo, perto da Barca, a rua lá do Capão, né? Então, assim, o bairro inteiro está dentro de uma linha vermelha, o que está nos prejudicando. E eu sei, assim, que a Motasa, ela teve dentro dessa linha vermelha, e hoje ela não está mais. Então, eu gostaria de pedir que, se fosse possível, que os vereadores anotassem isso e nos ajudassem, se a gente consegue tirar ou deixar somente aquelas ruas que sempre foram atingidas de inundação. Porque essa cheia que teve foi uma coisa que foi anormal. Então, eu acho injusto que todo o nosso bairro Praia, toda a população, seja prejudicada. Porque hoje nós não temos o que fazer. Eu moro na Jacob Arndt e eu estou assim, ó, eu não sei o que faço, porque eu não estou como para desocupação e eu também não consigo nada. E como eu, tem vários. Então, a parte de baixo, né, toda vai ser desocupada, já estão vendo as casas e tudo, mas e o miolo do bairro? E essas pessoas, como é que ficam? Eu, como é que fico? Outras pessoas, como é que ficam? A gente não sabe o que fazer, porque a gente hoje não tem nada, nenhum benefício. A gente não está pedindo nada, a gente só quer que essas ruas que nunca tiveram alagamento, nunca, elas saiam da linha vermelha. Que nos informaram lá na prefeitura que só tinham colocado essa linha vermelha para ter os pontos de acesso das pessoas que teriam que receber os 5.100. Tranquilo, já receberam agora, então agora pode tirar-nos desse mapa e colocar só aquelas ruas que sempre chegaram água. Se é isso que querem fazer, mas e outra coisa, a gente paga a taxa de lixo, o IPTU aumentou, a taxa de lixo aumentou, mas o nosso bairro, hoje, nós não temos nada de benefício. Sem contar, pessoal, né, que a gente está com o nosso bairro muito atirado, digamos assim, tá? Mato muito alto, sujeira. Os bairros que foram atingidos deveriam ter tido uma atenção melhor. Deveriam ter vindo pessoas, ter feito uma limpeza melhor, ter conversado com os moradores,
ter perguntado qual a necessidade de cada um, né? Olha, porque, gente, eu vi caminhão passando aqui no bairro cheio de material de obras, cheio. Assoalho, janela, porta na minha rua, ninguém perguntou nada. Ninguém bateu na porta e disse assim, ó, alguém está precisando de uma janela? O teu piso está levantado? Tu está precisando de um saco de cimento? Não perguntaram, mas poderiam ter perguntado, porque estavam com um caminhão, estavam com os pedidos lá no CRAS, mas pararam na rua da creche, distribuíram para algumas pessoas e outras pessoas que tinham muita necessidade não ganharam. Então, assim, é um pedido que eu peço que deem uma atenção para os bairros que foram atingidos, porque essas pessoas têm muita necessidade, muita necessidade. Tem gente que está com a casa condenada, não está conseguindo que coloque o nome delas no pedido para ganhar a casa, e está com a casa condenada. E já foi feito. O microfone continua à disposição. Boa noite a todos, aos vereadores, às autoridades do nosso município. Meu muito boa noite. Uma satisfação participar de uma primeira reunião aqui no bairro Praia, onde eu estou aqui há mais de 3 anos, aqui na Jacob Arte. E temos vereadores aqui que já tive conversando com eles a respeito da nossa rua, assim como me antecedeu a nossa vizinha Valéria, a nossa rua Jacob Arte aqui. Os vereadores sabem que aqui é onde tudo começou. A nossa rua aqui é o centro histórico da nossa cidade. É aqui que começou, né, há muitos anos atrás, a nossa Taquari. E temos vereadores aqui, eu poderia até citar nomes, mas não vou citar nomes porque eu estou falando para todos os vereadores. Faz 3 anos que eu estou aqui, faz mais de 2 anos que eu venho pedindo apenas um container para nós colocarmos o lixo das nossas residências. Até porque pagamos limpeza pública, pagamos e acredito que temos o direito. O bairro Praia tem direito, assim como os outros bairros de nossa cidade. E entrando em contato com a pessoa responsável pelo meio ambiente da nossa cidade, ela me disse que não poderia colocar o container aqui na Jacob Arte porque a licitação foi feita até o Badiquinho. Então veja os moradores aqui do nosso bairro. É direito nosso, é direito meu e direito de você, de chegar para o seu vereador, aquele que você colocou o voto na urna, chegar para o seu vereador e fazer o pedido para as coisas que você necessita no seu bairro. Eu sei que o meu vereador está aqui nesta noite. Aquele que eu votei, aquele que eu confiei. E ele sabe daquilo que eu estou falando, porque esse pedido foi feito de apenas um container aqui no nosso bairro. Era isso que eu queria pedir para os vereadores. Uma atenção melhor.
Você foi eleito para fiscalizar. Você foi eleito para nos ajudar. E nós precisamos de ajuda aqui no bairro Praia. Principalmente na nossa Jacob Arte. Muito obrigado. O microfone continua à disposição. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Eu acho que o nosso intuito de estarmos aqui essa noite é uma só: cobrar o apoio de quem nós elegemos, tá? A respeito do bairro Praia. Eu tenho um imóvel aqui no bairro, mas é a mesma coisa que dizer não tenho. Porque eu não posso vender meu imóvel, eu não pego financiamento, então quer dizer, tudo que eu lutei e que a maioria tem aqui, que adquiriu, é a mesma coisa que dizer não tenho nada. Porque a gente não pode fazer nada com o nosso imóvel, não vale nada o nosso imóvel. O que eu gostaria de saber dos senhores, dos nossos representantes que estão aqui presentes, o que vocês vão fazer por nós? O que vai ser feito por toda essa população que está aqui? Por que todas essas casas, Estrela, Montenegro, todos estão recebendo? O nosso povo aqui de Taquari, meia dúzia receberam, conseguiram adquirir. O nosso bairro foi praticamente abandonado. Os nossos imóveis são praticamente esquecidos. Nós não temos, eu não posso dizer que hoje eu tenho uma propriedade no bairro Praia, porque eu não tenho. Então, a única coisa que eu gostaria de saber dos senhores, dos nossos representantes, o que vai ser feito por vocês para nos representar e lutar por nós. Muito obrigada. O microfone continua à disposição se tiver mais alguém para falar. Boa noite. Eu me chamo Sônia. Já fui, eu digo já fui, porque hoje eu não sou mais moradora aqui da Getúlio Vargas. Gente, assim como eu, todo esse pessoal aqui, a gente está sofrendo. Eu estou sofrendo. O Cláudio está sofrendo. Minha neta chora que quer vir para casa. E até hoje não foi feito nada. Vai fazer 1 ano que eu estou morando lá na Aleixo Rocha. Lá, para quem morava aqui. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma bicicleta. Ela é diabética, tem diabetes tipo 1. E não está fácil. Que nem agora eu disse aqui para a Angélica. Ela faz tratamento. Aí esse mês, assim, eu não sei, ó. Se eu pago aluguel, porque nós não ganhamos aluguel social. Nós não conseguimos ganhar. Eu não ganhei uma ajuda. Aí esse mês eu não sei, assim, eu pago aluguel ou eu compro a injeção. A injeção é R$958. Terça-feira eu estive lá, falei com o Josué está fazendo de tudo para mim conseguir. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que comprar. E ela tem menos de 30 dias para fazer essa injeção. Tá difícil? Aí eu quero saber, assim, o que vai ser feito por nós. Que nem todo mundo falou, ela falou que as outras
As outras cidades, tudo, já o pessoal ganhando casa, ganharam materiais. Eu não ganhei um prego. Um prego para arrumar a minha casa. Uma casa que é patrimônio histórico. Porque quando a gente quis arrumar, a gente quis tirar aquelas telhas de barro, foi uma burocracia na prefeitura, porque não podia, porque é patrimônio histórico. Agora é patrimônio histórico e vai ficar tudo abandonado? Tudo atirado assim para trás? Nós queremos uma solução. Eu quero voltar para minha casa. Não sei se vai vir água amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Só que nós queremos voltar para nossa casa. E daí? Ninguém diz nada, ninguém fala nada. Terça-feira, quando eu fui na prefeitura, fui perguntar sobre os materiais. Um passou para um, outro passou para outro, outro passou para outro. Quando chegou lá no sexto, eu surtei. Eu disse assim, eu não sou bola de futebol. Não sou, eu não estou num campo de futebol que vocês estão enrolando, jogando. Só que nós estamos cansados. Assim como eu, como o povo todo aqui está cansado. E nós estamos cansados. Nós não estamos cansados, nós estamos doentes. Porque eu estou numa depressão profunda, o Cláudio numa depressão profunda, porque a nossa rotina mudou totalmente. E a minha neta chora que quer vir para casa. O Cláudio nasceu, morou a vida toda aqui. Ele quer a casa dele, que hoje não vale nada. E nós não estamos valendo nada. Não é na sua casa. Porque se importasse com nós, já teriam feito algo. Porque já teve tempo de fazer algo. Eu sei que não é de uma hora para outra. Mas, pelo menos, uma tábua, uma telha. E a Valéria disse, ninguém pergunta, ninguém liga para nós. Sônia, tu precisa disso? Não. Então, só que eu peço para vocês, ajude nós. Ajude nós. Porque senão, não sei, que nem a Valéria disse, as outras disseram que o bairro não existe mais. Morreu. Só que nós todos somos humanos. Vocês desculpem eu falar, mas é que tem coisa assim que a gente já está engasgado. Sabe? A gente não está aguentando mais. Então, só peço assim, tome alguma solução, sei lá, não sei o que vocês podem fazer, mas pelo menos assim, ô Sônia, vou te dar meia dúzia de tábua, meia dúzia de telha para arrumar tua casa, para te sair do aluguel. Nós não pagávamos aluguel, hoje nós pagamos aluguel do nosso bolso. E a gente não está vencendo. Então, só que é isso que eu peço para vocês. Ajude nós, ajude o pessoal do bairro Praia. Certo, gente? Obrigado, desculpa alguma coisa, mas eu tinha que falar. Boa noite. O microfone está à disposição para mais um representante falar. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão aqui. Seguinte, assim, tá? Meu telefone tocou. Seguinte, assim, respeito todos os vereadores que estão aqui, todos, tá? O pessoal que está aqui, todo mundo, a maioria, 99%, pós a enchente, tá? Está passando por um trabalho que nenhum de vocês tem a menor noção, tá? Menor noção. Talvez tu. Mas mesmo assim, vou te cobrar. A maioria do pessoal que está aqui foi para a Caixa Econômica com a questão, que é o meu assunto agora, a questão da tal de mancha. Mancha. Que eu acredito que todos vocês aqui, os vereadores, sabem do que eu estou falando. A Defesa Civil destinou a mancha vermelha aqui embaixo. Mancha vermelha. Onde sempre pegou enchente. Nós, na parte de cima aqui, em 100 anos, pegamos uma enchente. Certo? Aí eu quero questionar cada um dos vereadores aqui, quem mais, alguém que quiser falar, ou se eu tiver desinformado, que eu acho que não estou, certo? O porquê, tá?
na compra assistida a tal de reconstrução do governo federal, o porquê que está destinado aqui no bairro Praia, no Rincão, no Passo da Aldeia, Lajado, Estrela, Encantado, Roca Salles, menos Porto Alegre. Tá? A Caixa Econômica, por determinação do governo federal, não vou citar nomes, porque todo mundo sabe de quem que eu estou falando, que é o nosso representante, certo? Destinaram a área da enchente, ao qual a Defesa Civil fez um mapa, área vermelha. Qual o ocorrido que todo mundo sabe, ninguém aqui não sabe e está desinformado, certo? Nós hoje, eu não consigo vender a minha casa por R$10.000 financiado na Caixa Econômica Federal. Nem eu, nem minha filha. Minha filha tem uma casa avaliada em R$330.000. Hoje, se eu pedir R$10.000 de financiamento para a Caixa Econômica, não tem. Tu vai na Caixa Econômica, conversa com o gerente, é uma má vontade, tu nota na cara dele que ele não quer te dar informação. Ele não quer te dar informação. Tem várias pessoas aqui que vieram questionar que não querem sair do bairro, para comprar nossas casas. A minha, da minha filha e várias outras aqui. Nem muito obrigado, nem uma explicação do porquê ou do não porquê o gerente da Caixa Econômica nos dá. Nada. O porquê que estão usando o mapa da enchente. Mapa da enchente. O mapa da enchente foi usado via satélite para pagar R$5.100 para quem pegou água. E não para acabar com o bairro e nós não conseguir fazer mais nada dentro do bairro. Nada. Certo? Fui na prefeitura, questionei o gerente da Caixa Econômica e fui na prefeitura. Porque além de não me dar informação, ele me debochou. E eu estou vendo que alguma coisa está errada e está errada. E deixo bem claro para quem estiver me ouvindo, se alguém tiver uma informação contrária, pode me questionar, não tem problema. Fui na prefeitura municipal de Itaquari, tá? Pedi o mapa, os dois mapas. Eu quero o mapa da enchente e eu quero o mapa da linha vermelha. Eu fui 3 vezes na prefeitura, 3 vezes. E sabe o que eu consegui da prefeitura? Um xerox, que nem o falecido Beto do Maroc ia conseguir ver o desenho. O fim da picada. Não ter um vereador, todos são sabedor de todo, inclusive a dona Angélica, que foi a única que eu vi até agora, vim aqui tentar alguma coisa, mas não foi nem recebida pelo prefeito. Estou errado? Nem recebida pelo prefeito, para questionar. Por que a prefeitura hoje, quase um ano depois da enchente, não tem um mapa? Que dê a transparência da prefeitura. Eu quero um mapa, eu quero questionar a Caixa Econômica. Eu tenho 2 imóveis para vender aqui. Eu quero questionar a Caixa Econômica. Aí tu vai lá e se tira para bobo, não te dão explicação. Conforme combinado, então, seria 3, né, Angélica? E a gente deu espaço para 5. Foi gravado, né, toda a solicitação de vocês. Está anotado aqui, registrado pelo nosso servidor Gabriel. Então, agora a gente vai dar início à nossa sessão. Tudo aquilo que os vereadores puderem responder para vocês, eles vão responder, aquilo que estiver no alcance deles. O que não tiver do alcance, vamos encaminhar para o Executivo, e então o Executivo dará uma resposta para vocês. Era isso? Então, daremos início à nossa sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o senhor secretário a fazer a leitura do texto bíblico. Quando justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios, capítulo 19, versículo 2.
Passamos, então, ao espaço comum. Com a palavra, o vereador Luciano Maria, PT. Boa noite a todos. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que vai no futuro nos assistir em casa, a todos os presentes aqui. Então, uma boa noite a todos. Dando seguimento nessa reunião, juntamente com a nossa sessão aqui no bairro Praia, alguns questionamentos que eu puder falar, eu vou falar aqui. Então, eu vou abrir mão daquilo que a gente tinha programado dentro da sessão, da minha parte, né? Vou falar sobre os questionamentos, tá? Primeiro questionamento sobre a mancha, que a Valéria falou, que essa mancha, na verdade, né, não parte da administração municipal, como vocês já sabem disso, né? Essa mancha vem do governo federal, né, e vem da Defesa Civil do governo federal, que realmente foi usada por eles, eu não sei o porquê ainda, vamos tentar descobrir através dos 5.100, né? Eu sugiro que a gente faça algum requerimento ao governo do estado, junto com os demais vereadores, com o presidente Ademir, para tentar buscar essa solução. É a Defesa Civil do estado, né? Sim. Vou pedir aos vereadores que respeitem os seus espaços. Sobre o IPTU e a taxa de lixo ali, se vocês, não sei se vocês acompanharam no site da prefeitura, até 30 de junho, vocês têm direito de pedir a isenção. Então, quem não acompanhou e quem não sabe, o pessoal aqui de baixo de todo, foi atingido a enchente, o pessoal da Passo da Aldeia, do Rincão e as demais localidades que foram atingidas, podem pedir a isenção lá, que vocês vão ganhar. Seu Zé falou do container de lixo ali, né? Realmente ele também já tinha falado comigo sobre o container de lixo. E não é uma má vontade da administração pública em querer botar um container de lixo. Queria a administração pública botar em todas as localidades, em todos os bairros aqui, seu Zé. Mas é uma demanda muito grande. E primeiramente foi feito e foi conseguido para aquelas ruas que já foram destinadas. E o certo, na verdade, nós teríamos que ter uma coleta de lixo melhor. A gente gasta milhões por ano, tá aí os colegas todos que sabem, destinando o nosso lixo todo para fora da nossa cidade. Isso é um dinheiro alto, um dinheiro muito grande mesmo. Daqui a pouco, estuda-se ter uma coleta de lixo melhor, onde a gente recicle o lixo, separe e deixe alguma coisa melhor para poder passar para a comunidade. A dona Zaira comentou ali antes a respeito dos cadastros. Eu tive hoje conversando com o Ramon na parte da tarde. Realmente aqui em Taquari foi um dos municípios que mais deu problema nos cadastros. Veio algumas coisas erradas direto do governo para cá. E foi feito o cadastro de todo mundo e deu erro em todos. Agora, pelo que sei, a Ana Paula está refazendo todos os cadastros novamente. Não terminou ainda. O Ramon me passou que está esperando ela finalizar essa parte para poder dar andamento e tentar resolver de pouco a pouco as demandas que tem aqui na nossa cidade. Isso foi me passado hoje de tarde. A dona Sônia fez o questionamento aqui. Também eu acho que seria interessante fazer um requerimento e um pedido ao prefeito que a assistência social viesse ao bairro Praia de novo, para ver o que aconteceu, porque eu andei por aí e eu vi várias pessoas recebendo material, e tem alguma conta que não bate, porque eu vi realmente. Não estou dizendo que A ou B recebeu, não sei, não anotei o nome das pessoas, mas eu vi que bastante gente recebeu material. Talvez um ou outro aqui não tenha recebido, talvez ainda tenha direito. Quem sabe a gente não fala com a assistência social para que eles venham aqui,
fazer novamente uma busca e tentar ajudar. É uma opção que a gente pode tentar. E quanto para finalizar a minha fala aqui, o seu Valmir ali, sobre o mapa da enchente, é a mesma questão que eu falei antes. E quanto à fiscalização, eu concordo plenamente com as tuas palavras, e tudo que tu falou eu também concordo plenamente. Mas eu te digo que os vereadores têm vindo aqui, e como tu mesmo sabe, tu mesmo falou aqui, muitos vereadores não conseguem resolver o problema de vocês. Que esse problema de vocês é a nível federal e estadual, não é municipal. E mais que a gente peça e mais que a gente faça, é todo um Rio Grande do Sul. Foram mais de 300 cidades atingidas. E eu sei que vocês estão bem descontentes, mas nós temos só 2 caras que eu vejo lá no governo federal que estão trabalhando pelas cidades aqui no Rio Grande do Sul. E não é fácil dar conta do recado. Não é fácil. Né? Não estou defendendo eles. Eu sei que tem bastante coisa errada e nos cadastros, nas movimentações, e nós poderíamos ter feito, sim, uma movimentações. Mas eu acho que os vereadores estiveram presentes aqui na cidade, aqui no bairro de vocês também, assim como nos outros bairros também. Tem vereador aqui, ó, que veio aqui dia e noite ajudar vocês, né? E nunca reclamou. A gente está sempre à disposição. Lá na Câmara de Vereadores não apareceu ninguém. A pessoa que mais conversa comigo aqui é a Giovana e o Bizé. Toda vez que eles me solicitaram, que eles me chamaram, eu vim conversar. E eu estou à disposição de toda a comunidade. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, vereador Sérgio Pereira, PDT. Muito boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Angélica, pessoal da comunidade do bairro, seja bem-vindo a todos. A gente sabe muito bem, Valéria, do anseio da comunidade, das necessidades, que não quero estar expondo também lá, lamentando de nada que não é do meu perfil, mas o bairro do Rincão também sofreu muito, né, Luciano? O Luciano esteve muito presente, ajudando também lá no Rincão, e a gente continua ainda, gente, lá, tentando erguer a comunidade, não somente do Rincão, comunidade Praia, Paz da Aldeia, e todas as comunidades atingidas. Para você ter uma ideia, lá, só resumindo rapidamente, no bairro do Rincão foram 14 casas totalmente destruídas lá. O pessoal não retornaram ainda. A gente está fazendo uma ação grande, incentivando pelo menos que o pessoal volte e retorne. Para você ter uma ideia lá, a minha sogra mora comigo hoje, Angélica, lá. Porque a residência dela destruiu toda. A minha mãe também está morando, a minha irmã, lá que está sem residência também, Palmeira, sabe? Mas isso aí não cabe a nós cruzarmos os braços, entendeu? E dizer amém, Zaida, entendeu? A gente tem que se unir, a gente tem que reivindicar, tanto o governo municipal, estadual e federal, que a gente não pode simplesmente pegar e dizer assim, não faz parte, não é minha função essa, é a minha função. Mas como foi falado, o vereador não tem poder hoje, né, Valmir, para acessar o Banrisul, Caixa Federal e tomar ações. Mas através de requerimento a gente consegue, de forma que eles venham e digam por quê, entendeu? Porque nós estamos na mesma situação também lá, Valmir, entendeu? Estamos na mesma situação. Eu digo por quê, entendeu? Não vão estender a mão que o pessoal foi atingido, Leco. O pessoal quer retornar para as casas. O pessoal não se sente bem na casa do próximo, mesmo bem acolhido. O pessoal não se sente, não é a sua casa, seu Velotil, não é? Seu Velotil, seu Mauro. Não é a residência da gente. Mesmo por melhor tratamento que tenha, a gente sabe que o lar da gente é o lar da gente.
Mas nós sabemos também que onde essas casas foram completamente destruídas, o pessoal não vai retornar mais. E não tem como retornar mais, gente. A gente sabe disso. Lá. Solicito que a plateia mantenha silêncio para que o vereador possa se manifestar. Porque o governo, a gente vê, independente de questão política partidária, a gente vê que estão se empenhando o máximo. A gente vê o empenho deles. Só que já faz, eu concordo com vocês lá, já faz um ano, praticamente aqui. E o ser humano, apesar que a demanda, a gente sabe que é muito grande. É uma extensão, algo que não estava previsto, que nenhum de nós imaginaríamos que iríamos passar por isso aí. O pessoal muito bem sabe, ó, o bairro lá a gente ficou 3 dias e 2 noites completamente direto salvando gente. Porque a vida vale mais que qualquer coisa. A nossa vida em primeiro lugar. Mas se Deus deu a oportunidade de nós estarmos vivos aqui novamente, nós temos que se unir. Nós temos que reivindicar, nós temos que tomar ações, Valmir, tá? De forma que a comunidade ganhe. A comunidade seja reconhecida, Luiz, tá? De forma que o pessoal não seja menosprezado. Não é direito de ninguém chegar simplesmente, concordo com vocês aqui, ó, e implantar uma bandeira vermelha que todos agora aqui assim, só para receber os 5.100. Nem todos receberam. O nosso bairro lá tem uma grande porcentagem que não recebeu. Não receberam, Valmir. E tudo correto, casa destruída e tudo, e não receberam. Entendeu? Isso vem de cima, que foi feito todo o trabalho. A gente sabe o empenho da Assistência Social, né, Luiz? Eles dedicaram dia e noite sem parar. A equipe foi aumentada, pessoal. Eu sei disso aí que a gente estava no campo, a gente estava na batalha junto, conforme vocês estão aqui, Valmir. Na batalha, vocês estavam? Eu estava na batalha junto. Eu acompanhei 24 horas por dia o trabalho do pessoal. Foi um trabalho árduo, incansável, está sendo ainda. A gente, lógico, eu sei pelo pessoal do bairro que eu acompanho muito lá. Sabe? Aqui também, tem vários amigos meus que eu tive aqui para dar assistência. Sabe? Vários amigos assim, que me chamaram, me convocaram e eu vim. Eu vim, Mauro, sabe por quê? Porque não é um favor meu, é uma obrigação minha. Estando vereador, Leco, ou não estando, a obrigação do ser humano é estender a mão para o próximo. E é isso aí, não é um favor que estamos fazendo. Eu sei que o anseio de todos vocês aqui assim é muito grande, em ser valorizados. Nós temos que ser valorizados, Rogério. A valorização, o ser humano tem que ser tratado feito ser humano, Valéria. A gente está na pele como vocês estão, Valéria. Eu estou na pele. Eu não recebi uma porta. Ah, mas tu é vereador, tu é empresário. A minha casa foi destruída. Meu lar foi destruído, a minha sogra está lá. Se vocês chegarem agora na minha casa, Velotio, a minha porta da sala está sempre aberta, 24 horas por dia. Não fecha lá, só que a gente tem outras afazeres, Mauro, entendeu? Outras prioridades. Que eu não vou deixar minha sogra tirar num canto e cuidar do meu bem-estar. É justo ou não é justo? Não é justo. Lá. Só que nós temos que ter uma atenção maior. Uma atenção maior dos órgãos maiores. O vereador faz seu trabalho, fiscaliza. Fizemos nota de repúdio para o governo do Estado. Isso aí dói no vereador fazer isso aí, gente. E não é somente da questão enchente, dona Sônia. É questão geral. A cobrança da Casa Legislativa é muito grande. Vocês podem até achar, o vereador está de braço cruzado. Nenhum aqui está de braço cruzado, gente. Eu sei o trabalho do vereador Leco, vereadora Angélica, vereador Luciano, Maria, vereador Aldo Grego, Ademir, Marcelo Lopes, Luiz Porto, Cláudio Bastos. E dos demais também vereadores que não se elegeram, mas a gente sabe o trabalho que eles estão fazendo, Valmir. Lá. Eles sabem. Dói na gente, eu sei que dói, gente. Eu sei que eu sinto na pele isso aí. Não estou fazendo clamação, não estou clamando, Leco, entendeu? Mas eu sei o que é estar na pele do próximo, a quem está sentindo. Só que se eu disse muitas vezes lá, o pessoal, tu é forte. Não sou forte, não. Mas se eu cair, muita gente cai. E vocês, se caírem, gente, desistirem, a comunidade cai também. Você tem que cobrar de nós, e muito.
não é um favor nosso, da vereança, é uma obrigação do vereador estar sempre disposto para atender a comunidade. E estou sempre à disposição de vocês também. Lá. Pode me chamarem. Não sabe o meu número? Pega o Bio-Extinsete desinsetizadora, tá? Meu número de tudo que é local lá. Pode ligar para mim, meu telefone é 24 horas por dia ligado. Com a palavra, vereador Antônio Porfírio. Alô? Bom, boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite, comunidade do bairro Praia. Com muita satisfação que eu estou aqui com vocês, nesse bairro, para mim, tão querido, como muitos sabem, a minha família, Antônio Porfírio da Costa e José Porfírio da Costa, como disse o Bizé, o bairro começou aqui, eles tinham aqui do lado o armazém José Porfírio Irmão, era um entreposto comercial, onde eles comercializavam as coisas que vinham de fora, de vapor, e as coisas que vinham do Vale do Taquari para fora. Então, eu tenho o meu cordão umbilical está aqui, as minhas origens estão aqui na praia, e é com muito respeito que eu me dirijo até vocês. Eu, como todos sabem, fui acometido há pouco tempo por um tumor na garganta e fiz um tratamento, e curei esse meu tratamento, mas eu passei por momentos muito difíceis e um deles foi perder a voz. Um deles foi não conseguir falar. Fiquei quase um mês sem poder verbalizar, sem poder me comunicar com ninguém. E eu escrevi durante esse período a dor de não poder falar, a dor de não ser escutado. E eu me coloco no lugar de todos vocês, aqueles que é pior do que essa dor de não poder falar e não ser escutado, é aqueles que falam e não são ouvidos, é aqueles que reclamam, externam sua dor, mas se tornam indiferentes. Então, isso é muito doloroso. Todos têm que ser ouvidos. Eu tenho certeza que nós temos que partir, nesse momento, por uma luta muito especial, que não é uma luta qualquer, é uma luta por justiça. Porque se nós formos ver todos esses relatos que nós escutamos aqui hoje, nada mais do que justiça é o que vocês pedem. Ninguém está pedindo favor. E essa justiça, vocês precisam de ajuda, porque no momento aquele que vocês delegam um voto na urna, vocês estão nomeando seus representantes para lutar pela justiça e pelos anseios das comunidades. E nós, vereadores, prefeito, Estado e União, nós temos obrigação de ouvi-los e fazer justiça, lutar pela justiça de vocês. E eu acho que é impossível, corrigindo um ato do falho, talvez o Maria se confundiu, essa mancha foi feita pelo município, ela não foi feita nem pela União, pelo Estado, com o intuito de resolver o problema das pessoas dos 5.100. Mas essa mancha não pode ser usada de forma alguma do jeito que está sendo usada, até porque ela fala que foi água, água aqui, água ali, mas quanto de água? Será que uma casa que entrou 50 centímetros de água é a mesma casa que entrou 2 metros de água? Isso é um absurdo. Nós temos que olhar bem essa questão para chegar junto à Caixa e dizer, olha, Caixa, vocês não estão sendo justos. Chamar o gerente da Caixa, chamar o diretor da Caixa e vamos discutir isso aí com a Caixa, porque como diz o Valmir, como diz vocês, talvez vocês eles digam, não tem tempo, coisa e tal, mas no momento que eles forem convocados pela Câmara dos Vereadores, no momento que eles forem convocados pelo prefeito, eles têm que vir, sim, se explicar porque as pessoas não podem perder a sua propriedade. O IPTU continua sendo pago. E pelo valor da casa de vocês não foi diminuído 1 centavo. Eu acho que uma casa que não pode ser vendida, não pode ser feito nada, então
ganha uma casa nova do município em outro lugar. Então, tem que ser feito justiça. O que não pode é estourar do lado mais fraco. O que não pode é estourar do lado do povo. E eu acho que nós podemos nos unir e trabalhar fortemente, marcando reuniões a partir de amanhã. Vamos ver de tarde, vamos chamar o gerente da Caixa, o diretor da Caixa, o pessoal do planejamento, vamos esclarecer essas coisas e vamos fazer justiça. É só isso, é justiça, não é favor para ninguém. Eu fui questionado essa semana, nós como vereadores, assim como a demanda de vocês, nós somos muito questionados pela questão da saúde, pela questão do lixo, por todas essas questões. E um dia o vereador Aldo disse para nós, o que paga a conta é dinheiro. Precisa ter dinheiro, precisa ter recurso, precisa ter planejamento. É evidente que precisa ter recurso, precisa ter planejamento e o dinheiro precisa ser bem investido. Inclusive, a gente sabe que hoje, essas casas que são declaradas patrimônio histórico, a partir desse ano, a partir do ano de 2025, tem uma verba nacional para reconstrução dessas casas a fundo juros zero, fundo perdido, e nós precisamos auxiliar os moradores para eles terem acesso a esses recursos. Nós precisamos mostrar como eles fazem, porque muitas vezes o morador não sabe como isso funciona. Mas nós que estamos no meio da política, no meio das leis, no meio dos incentivos, precisamos fazer mais reuniões, audiências públicas. E é muito bom estar aqui com vocês e sentir o que vocês sentem. É muito bom nós ter saído da Câmara dos Vereadores, do conforto da Câmara dos Vereadores, do ar-condicionado da Câmara dos Vereadores e vir aqui sentir o que vocês sentem. É aqui que nós temos que estar. E uma das coisas que eu fiquei impressionado esse final de semana, vieram me cobrar que a Câmara dos Vereadores ia fazer uma reforma de R$500 mil, etc. e tal. Eu fiquei pasmo. Eu nunca ouvi falar nisso. Isso não é verdade. Nenhum colega jamais discutiu, nem o presidente, que a Câmara dos Vereadores vai fazer uma reforma de R$500 mil. A Câmara dos Vereadores está muito bem, graças a Deus. Se ela tivesse R$500 mil, ela teria que estar enfrentando outras situações, devolver o dinheiro para o município para investir na saúde, para investir na qualidade de vida das pessoas. Então, minha gente, eu quero dizer o seguinte, nós, vereadores, temos sim que estar do lado da comunidade, da justiça, e essa pauta de vocês é uma pauta mais do que injusta. O que está acontecendo é uma injustiça com os moradores do bairro Praia. E não adianta a gente dizer que a gente quer ajudar, que a gente quer fazer, se nós não tomarmos ações e prestar conta para vocês dessas ações. Eu me comprometo, a partir de amanhã, formar uma frente parlamentar, juntar com colegas vereadores, chamar as pessoas, vocês nomeiem 5, 6 lideranças de vocês, para nós debatermos esse assunto e trazer, de fato, soluções para todos. Justiça, justiça e justiça. Muito obrigado para vocês. Não. Com a palavra, a vereadora Angélica, PT. Boa noite a todos. Presidente, secretários, colegas. Agradecer ao presidente Ademir por deixar hoje a sessão ser aqui. A gente sabe que como a dificuldade, né, de vir, trazer para cá, não ter internet, não funcionar isso, não funcionar aquilo. Mas, assim, desde o primeiro momento que eu conversei com o presidente Ademir, que eu conversei com o Luiz Porto, vereador, eles já se posicionaram a favor. A gente já começou a conversar e a combinar de vir para cá, porque eu estou aqui desde janeiro, eu venho acompanhando, eu vou na casa da Savana, que hoje não quis falar e fala super bem, está acompanhando bem aqui a comunidade, Giovana, Valério, o pessoal todo aqui. E já fui na Caixa, a função da Mancha, já fui no Henrique 2 vezes, nós conversamos, o que acontece. É uma coisa que eu nem vou ficar debatendo aqui, que eu conversei já com o Luiz Porto, e a gente vai sentar agora, porque depois a gente vai fazer uma reunião aqui, na próxima semana, para conseguir ver o que a gente consegue resolver das questões que foram faladas hoje.
E a questão da mancha é o seguinte, na Caixa, com a Giovana, fui e o gerente, alguns engenheiros passaram que foi negado em função da mancha, né? Outros engenheiros foi em função da casa. Questionamos o gerente da Caixa, daí a gente negou que era a mancha. O que ele disse é que foi a enchente em si, né? A enchente em si. Fomos para a prefeitura, conversamos com o Henrique para falar sobre essa mancha, né? Município e Defesa Civil do Estado. Tá? Conversei 2 vezes já com o Henrique, ele não está aqui hoje porque ele teve um outro compromisso. E o que a gente quer conversar, o Luiz Porto, a gente já vai combinar com os vereadores, para nós chegar, a gente vai ter que resolver essa função da mancha. Nós vamos resolver essa função da mancha, vamos ter que dar um jeito. Não tem, não... Ficou uma situação que a Caixa nega que está usando, o município nega que passou a mancha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e isso não ajuda ninguém, né? O bairro continua na espera, o bairro continua desamparado, e o que a gente veio fazer aqui é o que o vereador tem que fazer, né? É participar, é ouvir a comunidade e é tentar solucionar para a comunidade. Solucionar o problema da comunidade, através de leis, através de audiência pública, né, através de conversa com o executivo, que o nosso prefeito André está aberto à conversa, e é isso que nós vamos fazer, porque a gente precisa, né, fazer com que o bairro Praia volte a ser um bairro feliz, porque o pessoal aqui está muito triste, está me sentindo muito desamparado, né? Hoje também fui na Adamar conversar sobre a sede, né? Então, assim, a gente está tentando fazer com que o bairro volte a ser como era antes, tá? Enchente, o pessoal aqui sabe que tem enchente, sabe que deprecia o valor, né, da casa, mas a gente sabe que a função da mancha é um peso muito maior e isso tem que ser resolvido. Aluguel social, né? Depois que terminar aqui, a gente vai anotar aqui algumas coisas de dúvidas para a gente passar para as meninas. Eu conversei com o Ramon também hoje, e o Ramon acho que acredita que nas próximas semanas já vai girar e já vai começar a sair os nomes. Tá? Deu problema com o endereço, deu problema com... O Valmir fica me olhando. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que continuar lutando e continuar fazendo que, de alguma forma, isso aconteça, né? Isso tem que acontecer. Os nomes vão ter que aparecer, né? As coisas vão ter que sair. Então, por mais que a gente se desanime, a gente tem que acordar no outro dia e voltar a lutar. E é isso que eu vou fazer nesses 4 anos, é isso que eu vou fazer pelo bairro Praia. Vou continuar junto com meus colegas, que estão todos aqui querendo ajudar e vão ajudar, e eu tenho certeza que nós somos todos parceiros, porque a gente quer o melhor para o bairro. A gente quer o melhor para o bairro e a gente não vai desanimar. Tá? Então, assim, no final, pode vir aqui conversar comigo, vou anotar algumas coisas que vocês não deram tempo para falar ali, para a gente, depois, na reunião, que a gente vai fazer uma reunião aqui, os vereadores vão voltar junto para nós ver o que a gente consegue ir já solucionando. Tá bom? Obrigada, tá? E obrigada pela presença de vocês também aqui. Com a palavra, Cláudio Bastos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade do bairro Praia. Primeiramente, eu gostaria de dizer a cada um de vocês que vocês estão aqui exercendo a cidadania, o direito de cada cidadão. A Constituição preza que tu tem os teus direitos, tu tem os teus deveres, mas tu tem os teus direitos também. E nós, como hoje homem público, nós temos que ouvir, estar atento e não só deixar passar. Essa tragédia que aconteceu climática no Rio Grande do Sul, que atingiu mais de 300 municípios, ela vem no desenrolar. E muitos culpam o município, muitos culpam o Estado, muitos culpam a União. E como o Valmir falou, é um jogo de empurra, é para lá, para cá. A Sônia também disse que se joga para lá e joga para cá. Então, nós, como Câmara de Vereadores, eu acho, como o pessoal já me antecedeu, para não ficar muito repetitivo, eu sugiro ao nosso presidente que os líderes das bancadas, o vereador Luiz Porto, pelo PDT, o Leco, pelo Avante, a Angélica, pelo PT, e o vereador Aldo, pelo PP,
forme uma comissão aqui da Câmara representativa, uma frente parlamentar, juntamente com o nosso departamento jurídico, para ver toda a parte legal. Aqui foi falado em lixo, foi falado em moradia, foi falado em assistência social, foi falado em saúde. São vários pontos, cada um tem um ponto diferente, mas tem que ser tratado igual. Então a Câmara tem que se colocar, se posicionar. Nós estamos aqui para se posicionar. Ninguém está fugindo do embate, a gente tem que vir para cá para ouvir. É um direito de cada um ter a sua moradia, ter a sua vida, a sua raiz, a sua história. Muitos perderam tudo. Não tem uma foto para lembrar da sua história. Mas nós não podemos deixar essa mancha ficar. Nós temos que mudar o que tiver que ser mudado, tiver que ir para a justiça, tiver que entrar com liminar, com alguma coisa, tiver que ser no Estado, na União, tem que fazer. E nós temos representantes lá em Brasília que estão aí dispostos também a ajudar. Então, se é para ajudar, todos têm que fazer o seu papel. Eu acho que a Câmara tem que ser, a partir de hoje, sair daqui com uma comissão já da liderança, juntamente com o departamento jurídico, e se envolver, ouvir tudo aquilo que foi feito, está sendo relatado ali, está sendo filmado, gravado, para a gente poder, sim, dar uma resposta para cada cidadão que merece um respeito, acima de tudo. Por tudo aquilo que passou, tudo aquilo que sofreu, não é justo continuar nessa situação. Empurrando para lá, para cá, jogando como se fosse uma bola de ping-pong. Então nós, como hoje, aqui, o representante de vocês, que vocês foram à urna, indicaram os seus vereadores, escolheram os seus representantes, nós temos que dar resposta para vocês. Não adianta só ficar na conversa, dizer que nós vamos fazer, não. Temos que fazer uma comissão, fazer vocês também, entre vocês, criarem a comissão, para nós poder sentar com quem tiver que sentar, com o prefeito, se for tiver que alguma secretaria do Estado, algum órgão público no governo federal, mas tem que ter resposta. Nós precisamos, sim, se envolver, que esse é o papel nosso da Câmara, como representante de cada um de vocês. Obrigado. Com a palavra, o vereador Aldo Gregory. Senhor presidente, colegas, comunidade do bairro Praia, meu cordial boa noite. Nesse terceiro mandato que eu estou exercendo, digo para vocês que as melhores sessões legislativas que acontecem são aquelas quando o legislativo vai até a comunidade. Porque lá na Câmara de Vereadores só contém assuntos polêmicos que a comunidade participa. Então, essa interação, ouvir vocês nos ouvirem, é a melhor forma que existe para a democracia, para as coisas andarem. Eu digo assim para vocês aqui, essas questões que foram levantadas, a gente compreende perfeitamente, Valmir, todos os questionamentos que vocês fazem aqui, todas as reclamações que vocês fazem, que muitas vezes o cidadão não é ouvido. A gente sabe disso. Infelizmente, é assim que acontece. Mas eu digo para vocês, Valmir, que a forma mais correta que existe e mais eficaz para as coisas acontecerem é a comunidade pressionar. Cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, cobrar da vice-prefeita, em todos os órgãos. Essa questão da Caixa, Valmir, já quero aqui até, senhor presidente, deixar uma sugestão, se os colegas assim permitirem, a gente encaminhar um requerimento ao gerente local da Caixa e solicitar a presença dele lá na Câmara para uma reunião, ou num órgão superior. Então, é uma forma da gente esclarecer essas dúvidas, porque a gente também tem muita coisa que a gente não sabe, e essas dúvidas são esclarecidas nesses contatos, Leco. Então, é uma forma efetiva. Agora, a comunidade, Valmir, aqui eu conheço muita gente aqui, muitos, acho que a maioria me conhece aqui também, a melhor forma que tem é a comunidade eleger uma comissão e essa comissão está cobrando. Cobre lá na Secretaria da Assistência Social, cobre do secretário de Planejamento, cobre do prefeito, cobre dos vereadores. É a melhor forma que existe. E a insistência, eu sempre digo, Leco, que no poder público, no serviço público, as coisas só acontecem pela insistência. Não pode ser pelo cansaço. As pessoas não podem cansar. As pessoas têm que insistir, cobrar, cobrar, cobrar. Aí as coisas funcionam, as coisas acontecem. As questões aqui, não vou ser repetitivo também, as questões que aqui foram levantadas de IPTU, lixo, saúde e outros detalhes já foram aqui esclarecidos pelos colegas. Essas reivindicações, com certeza, a assessoria está anotando todos esses questionamentos. É de praxe, né, Luiz Porto? A gente, em todas as sessões nas comunidades, a gente relacionar todas as reivindicações e encaminhar para os órgãos competentes, principalmente para o Executivo.
serão atendidas? Se a comunidade cobrar, sim. Digo para vocês por experiência. Nós tivemos aí reuniões em bairros, onde foi feito 2 folhas de reivindicações, não foi atendido uma, porque a comunidade não se mobilizou e não cobrou também. A comunidade tem que estar junto, tem que estar cobrando, Luiz. Tem que estar cobrando. As reivindicações, vocês pagam impostos. Vocês têm todo o direito de cobrar os seus direitos. E nós, como legisladores, como representantes eleitos por vocês, também temos essa obrigação de fazer essa intermediação. Muitas vezes a gente não é atendido, a gente não é ouvido, e muitas vezes. Mas a gente leva, a gente insiste, a gente cobra, até as coisas acontecerem. E por experiência, repito para vocês, as coisas só acontecem pela insistência, pela cobrança, pela união, pela organização, Valmir. Tem que ser organizada, as comunidades têm que se organizar também. Aqui tem pessoas com plena, todos vocês têm plena capacidade de representar o bairro. O bairro Praia foi o bairro mais atingido da nossa comunidade. E é correto vocês cobrarem atitudes do Poder Executivo, de outros órgãos, para as coisas acontecerem aqui e melhorar. Porque a autoestima de vocês, eu tenho certeza, eu exerço muita empatia, que é me colocar no lugar das pessoas. A motivação de vocês está lá no fundo do poço. E nós precisamos levantar essa motivação. Vocês têm que se motivar. Tem que motivar, tem que cobrar. Os imóveis de vocês têm que ser arrumados, têm que ser pintados. Lutamos muito pela Praça da Xícara, uma reivindicação antiga da comunidade, muito, e continuaremos lutando, continuaremos cobrando, porque o recurso já está depositado. É uma questão de organização, planejamento para a coisa acontecer. Isso dá qualidade de vida às pessoas. Aqui temos uma obra acontecendo aqui da ponte, uma reivindicação da comunidade, moradores do Caramujo, está acontecendo. Então, é dessa forma que acontece. A ponte do Caramujo aconteceu, Luiz Porto. Nós somos testemunha disso, estivemos lá em reuniões, pela organização das pessoas. As pessoas se organizaram, os produtores rurais e moradores daquele bairro lá do Caramujo, reivindicaram, intercederam, e a coisa que está acontecendo. É dessa forma que acontece. Temos que se organizar. Valmir, temos que se organizar. Reúne 5, 6, 10 pessoas. Essa é a comissão que nós elegemos. E essa é a forma de alcançar os objetivos que a comunidade quer. Certo? Contem com o nosso mandato. Tem diversos moradores aqui que me conhecem. Já encaminhei diversas demandas, algumas atendidas, outras não. Mas a gente está sempre à disposição da comunidade para poder encaminhar as suas reivindicações e que as coisas aconteçam. Tá bom? Contem comigo, contem com o meu mandato. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Porto. Boa noite, senhor presidente, pessoal que nos assiste. Vocês têm toda a razão e eu acho que eu tenho aqui que agradecer ao presidente, a todos os vereadores, Angélica, né? Porque quando vocês solicitaram, a Câmara de Vereadores veio até a praia. E veio até a praia não foi por ter ar-condicionado, ter condições de transmitir. E nós não temos condições de transmitir, está sendo gravado e depois vai ser repassado para todos, porque se torna público. Outra coisa, as reivindicações de vocês, enquanto estavam no planejamento, enquanto estavam, não estavam públicas. E hoje estão se tornando públicas. A mancha vermelha, foi feito por satélite pelo governo federal. E aí, lá no campo do estado, nós ganhamos casas de Santa Rosa, né? E eles não queriam que construísse na mancha vermelha. E nós fomos em cima, o Sérgio também no Rincão, veio a fiscalização da Assembleia Legislativa e nós conseguimos construir. Então, nós temos que discutir isso aí com a Caixa Econômica Federal. O mesmo órgão que veio aqui com o Ramon, né? E nos prometeu que iria resolver tudo, né? A Caixa Econômica Federal. Só que nós acreditamos. A Angélica estava junto, quem mais?
não lembra? E, na verdade, o superintendente regional veio, nos garantiu que ia ser mais moderado, que as casas que não tivessem condições, eles iriam arrumar. Falta a parede, falta isso, falta aquilo, e seria bem flexível. E, na verdade, eles viraram as costas e fizeram isso aí, Valmir, contigo, com muitas pessoas. Então, vocês continuem lutando. Nós, a partir de hoje, estamos com a garantia de lutar por vocês. O prefeito André também tem a garantia, falou agora por telefone, estava em viagem, voltando. Ele estará à disposição de vocês também. E garantir a todos. A Prefeitura Municipal de Taquari só indicou a última rua e aquela rua abaixo da xícara lá como área alagável, que atingiu todas as enchentes. O resto não é considerado pelo município. Só que nós temos que enfrentar a Caixa Econômica Federal em cima disso, porque a Caixa é um banco muito difícil. Eu era cliente da Caixa e tive problemas com a Caixa, eu tive que sair da Caixa e estou no Banrisul. E é complicado, é muito difícil e burocrático. Então, nós estamos aqui garantindo a vocês, né, Leco, Angélica, Luciano, Aldo, Ademir, o Marcelo, o Sérgio e o Cláudio. Nós seremos parceiro de vocês a todas as reivindicações que vocês fizeram hoje. Está anotado, não vai ficar num papel, nós vamos atrás e vamos conquistar com vocês. Mas eu acho que uma grande alegria, né, Angélica, é ter essa sessão na praia. É o reencantamento de vocês. É um ato simples, é muito simples, você merece muito mais. Mas acho que já foi um movimento para reencantar e voltar tudo ao normal. Vai ser voltado ao normal. O Sérgio foi muito atingido. O Sérgio nunca chorou com nós. Nós tínhamos que representar ao Sérgio e dizer assim, Sérgio, tu foi atingido, vamos estender a mão. O Sérgio nunca se dobrou. O Sérgio disse, não, vou atender os outros, e atendeu os outros, e deixou a dele, né, por conta, e depois ele foi ver. Carros atingidos, empresa atingida, que demorou a voltar ao normal. Então, em nome ao Sérgio, em nome a cada um de vocês que foram atingidos, né, nós temos solidariedade e a Câmara de Vereadores, a partir de hoje, está lutando junto com vocês. Meu. Muito obrigado. Antes da gente dar continuidade ao nosso trabalho, eu quero dizer para vocês que os vereadores aqui já relataram tudo, né? Eu acho que não tem mais o que a gente possa falar. A gente se coloca à disposição. Eu, como presidente da casa, Luiz Porto vice, vocês sabem onde nos encontrar. Quero também deixar claro que o nosso colega vereador Leco mencionou aqui que alguém comentou que gastaríamos 500 mil reais na reforma da Câmara. Esse indivíduo está bem desatualizado. Porque nós temos hoje um orçamento de 5 milhões, sendo que 3 milhões já fica nos cofres da prefeitura, para que seja usado na saúde, educação e outros setores. Então, essa pessoa que falou, Leco, gostaria que me procurasse, porque o que ela falou é absolutamente, é uma loucura. 500 mil reais nós construir outro prédio bem maior do que nós temos hoje. O que eu estou me propondo a fazer é dar uma melhorada no plenário, que o nosso plenário está muito atirado. Isso sim, eu gostaria de fazer, se assim eu puder. Tá? Então, vamos dar continuidade do nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês. Passamos à ordem do dia. Relação da ordem do dia, sessão ordinária de 31 de março de 2025. Requerimento 039/25 do vereador Cláudio Bastos, propondo que seja oficiado a RGE solicitando a instalação de rede na rua Jovino Vasco de Azevedo, bairro Santo Antônio. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestem.
Requerimento aprovado. Requerimento número 040/25 do vereador Cláudio Bastos, propondo que seja oficiado a RGE, solicitando a extensão da rede elétrica no beco situado na rua Brigadeiro Albino, bairro Passo da Aldeia. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 041/25 do vereador Aldo Gregory, propondo que seja oficiado a empresa Oi para que faça a limpeza do terreno de sua propriedade, situado na esquina das ruas 7 de Setembro e Vereador Praia, especialmente no trecho situado na rua Oswaldo Aranha. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 042/25 do vereador Aldo Gregory, propondo que seja oficiado a RGE, solicitando a poda da árvore que está sob a rede elétrica, situada na rua Roberto Clarimundo da Conceição, 464, fotos anexas. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 043/25 do vereador Marcelo Lopes, propondo que seja oficiada a unidade da Corsã AEGEA de Taquari, solicitando que seja realizada a limpeza de seu terreno localizado na estação de tratamento na rua Vereador Praia. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 044/25 do vereador Marcelo Lopes, propondo que seja oficiada a unidade da Corsã AEGEA do município, solicitando informações quando da interrupção do fornecimento de água. Se existe algum procedimento ou prática para que os municípios sejam informados previamente sobre as interrupções do abastecimento de água, qual o meio oficial utilizado para que a população seja informada? Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 045/25 dos vereadores Cláudio Bastos e Marcelo Lopes, propondo que seja oficiado ao DAER, solicitando informações de qual serviço será realizado na rodovia Aleixo Rocha da Silva, RS 436, se somente repara asfálticos ou terão outros serviços, bem como qual é o prazo para a conclusão das obras. Requerimento em discussão, com o autor para encaminhamento. Presidente, colegas, esse requerimento aí, todo mundo sabe Aleixo Rocha, não precisa mais falar da Aleixo Rocha. Então, vocês viram que mais uns 15 dias, mais ou menos, foi demarcado o Aleixo Rocha. Simplesmente colocaram tinta nos buracos e nunca mais foi feito nada. Então, fiz esse requerimento juntamente com o Marcelo, para a gente poder que o DAER nos informe o que vai ser feito. E eu gostaria de informar também a comunidade, aos colegas, que na quinta-feira agora, o vice-governador tem uma audiência com o nosso prefeito, com o nosso secretário de Planejamento, Henrique, o secretário Costela e o pessoal do DAER, o diretor-geral do DAER, para tratar do assunto da Aleixo Rocha. E como o vereador Sérgio sempre frisado, eu acho que, depois de tudo que tem sido feito pela Aleixo Rocha, discussões, requerimentos, viagens aos órgãos responsáveis, se não for feito nada, nós temos que fazer uma paralisação. Interromper a Aleixo Rocha. Só sai carro de saúde. Não tem outra forma. É impossível tu transitar na Aleixo Rocha à noite. Você sair daqui agora, para qualquer lado, para Lajeado, para Porto Alegre, ou Boterrado, você não consegue enxergar. Tem que entrar na Aleixo Rocha, torcer para não vir carro ao contrário, para você não sofrer um acidente. Não tem demarcação, buracos, não tem onde você sair para fora da pista, o mato tomou conta, então é obrigado ter uma movimentação. O Pereira Cruz já se manifestou, né, o grupo escolar conseguiu fazer uma manifestação no Estado, chegou aos ouvidos do governador, estão providenciando. Então nós temos que chegar a esse ponto. Se não tiver nenhum sucesso nessa próxima reunião de quinta-feira, nós temos que tomar uma medida mais séria, que é interromper a Aleixo Rocha. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Pereira. Referente ao requerimento, senhor presidente, só para a comunidade ficar ciente também,
O Legislativo, a casa, né, Ademir? Nós mais de 40 requerimentos referente a esse aí, nós unidos já fizemos, gente, entendeu? A gente não está de braços cruzados também. Só que, como disse agora o Cláudio lá, faz 3 semanas, 2, 3 semanas que pintaram, né, Beraldo? Eu já passei de volta de lá, até a pintura já está sumida praticamente. Aí tem que cobrar, tem que ver a que ponto, o que vai ser feito lá, gente, não é? Pra vocês verem que a casa está sempre disposta e é com união que a gente vai vencer junto sempre. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 046/25 do vereador Cláudio Bastos, propondo que seja aprovado o voto de congratulações à Sertagem Energia pela conquista do 3º lugar na categoria Maior Crescimento Permissionárias 2024-2025, no prêmio Anel de Satisfação do Consumidor 2024. Requerimento em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Requerimento aprovado. Moção número 002/25 do vereador Marcelo Lopes e outros. Moção de aplauso ao Hemovale e à doutora Gabriele Lazzaretti. Moção em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Moção aprovada. Moção número 003/25 do vereador Marcelo Lopes e outros. Moção de aplauso ao grupo Taquari Sangue Bom. Moção em discussão. Com o autor para encaminhamento. Eu gostaria de falar sobre essa moção 003/2025, que é uma moção de aplausos ao Arizori da Gráfica e o grupo Sangue Bom, que realizam voluntariamente doação de sangue ao Hemovale, onde essa missão salva vidas. E que a gente incentive as pessoas a doar voluntariamente, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar, e assim a gente consegue ajudar o próximo doando sangue. Moção continua em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Moção aprovada. Projeto de lei número 5.974/25 do Executivo, que autoriza o município a firmar termo de cooperação mútua com o município Itabaí e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Projeto aprovado. Terminada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores que delas quiserem fazer uso pelo espaço de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Aldo Gregory. Só quero destacar aqui a moção que o vereador Marcelo encaminhou, que é a questão aí do Arizoli da Gráfica. Esse trabalho, para quem não sabe, em Taquari tem um grupo de doadores de sangue que fazem periodicamente uma visita ao Hemovale lá em Lajeado e fazem a doação de sangue. Muitas pessoas já foram salvas, talvez tenha até pessoas aqui que familiares necessitaram. E é de suma importância, viu, Marcelo? O reconhecimento também dessa Casa Legislativa nesse encaminhamento, porque é um trabalho realmente voluntário desse pessoal. E a gente sabe, o Arizoli, naquela simplicidade dele, naquela forma tão quietinha dele, mas trabalha muito pelo cidadão taquarense. E também, quanto ao projeto que hoje nós aprovamos aqui, da parceria com o município de Itabaí, que hoje, nas regiões limítrofes do município, quando as máquinas de Taquari estiverem lá, pode muito bem ajudar aos cidadãos de Itabaí. Bem como ao contrário, quando as máquinas do município de Itabaí, estiverem trabalhando em determinados locais, limítrofes, poderão atender a comunidade. Então, isso é uma parceria que já vinha sendo feita aí com a comunidade de Bom Retiro também. Então, é de suma importância esse relacionamento de poderes executivos para que melhore para todos os cidadãos, principalmente aqueles que moram no interior. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, Marcelo Lopes. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Eu deixei para falar por último que eu queria reforçar a palavra dos meus colegas vereadores da bancada do PDT. Eu sigo à disposição também da comunidade do bairro Praia, assim como sei que o prefeito André também segue à disposição. Como uma vez o bairro Praia já foi até a prefeitura, foi recebido na época pela coordenadora da assistência social, Ana Paula, no ano passado, e pelo prefeito André, e tenho certeza que se a gente marcar uma reunião, ele vai receber vocês e vai explicar tudo que estiver dentro do alcance do executivo para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Leco. Bom, boa noite. As considerações finais, eu gostaria de dizer o seguinte. Sobre a questão da mancha, quem fez a mancha ou não fez a mancha, se foi o governo federal, estadual ou municipal. Mas eu lembro que eu vi a Valéria falar que parece que a Motasa estava originalmente na mancha, né? E depois ela foi tirada. Quem tirou? Quem tem o poder de tirar? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal? Por que foi removida? Eu acho que devia ser removida também. Eu sou a favor da remoção. E eu digo para vocês, do fato de ser via satélite, etc. e tal, ela não significa que o satélite seja federal ou não. É uma coisa que a gente tem que esclarecer até para não ter dúvida. Não que eu seja contrário ao que o Luiz disse ou o Luciano disse, só para a informação ser mais concreta. Quem fez, por que fez, como fez, para que serviu. Ela não pode servir para a Caixa Econômica Federal dizer que a água que entrou 2 metros para dentro, ela não serve mais à casa. Porque, senão, com esses alagamentos que dá nos bairros, que às vezes enche as casas d'água, também vão ter que ser... pela Caixa não pode ser financiada, não pode ser nada, justamente por uma questão de justiça. Eu quero também falar sobre a questão que eu falei aqui, uma indicação minha da limpeza do cemitério municipal. É esse aqui de cima, perto da Igreja Santo Antônio, porque o outro lá, o Ciro, fez um trabalho maravilhoso lá dos Almeida. Foi feita uma limpeza sensacional. Foi feito um cercamento. E foi uma luta de muita gente, muita, né, dificuldade para as pessoas que frequentavam o local, que tinham que frequentar o local. Ninguém gosta de ir a cemitério, e a cemitério que seja um lugar sujo, mal cuidado, é pior ainda. Então, eu quero parabenizar o Ciro e o Marcelo. Dá um abraço no teu pai lá, porque é um trabalhador incansável, onde ele bota a mão, tudo acontece. E, para concluir, eu quero dizer para vocês da importância que é nós estarmos aqui hoje e fazer com que isso aqui não seja um simples encontro com vocês da praia, ouvindo, etc. e tal. Seja um pontapé inicial para nós nos organizarmos, todos nós juntos com vocês, para buscar essa solução definitiva. Eu tenho certeza que nós temos como conseguir isso. Nós temos como transformar em diálogo, em prática, a construção, a reconstrução, porque nós precisamos de uma reconstrução. É injusto que, com tudo que aconteceu, com todos os problemas que aconteceu, todos os ônus sejam dos moradores, sejam das pessoas que precisam do Estado, da União e do município. Nós precisamos, nesse momento, que vocês sejam valorizados e respeitados como seres humanos, como proprietários das suas casas que são, e tenham quem lute por vocês e vigie por vocês. E eu tenho certeza que nós temos essa responsabilidade de fazer isso. E para finalizar sobre o assunto que o Ademir disse, eu tinha certeza, porque quando vieram me falar esse assunto dos 500 mil que a Câmara gastaria, eu disse que isso era um absurdo, que era uma mentira, que eu tinha certeza que era mentira.
Eu nunca tinha ouvido falar isso. Voltei há 2 meses para a Câmara e esse assunto jamais foi ventilado, jamais ouvi falar sobre isso. E nem tampouco sobre os móveis. Eu não sabia, o Ademir agora falou que o desejo dele é reformar os móveis, porque gostaria de ver uns móveis melhores. Mas eu acho também, Ademir, uma opinião minha, que isso podia ficar para mais além, para mais outra coisa, porque nós temos tantas demandas no nosso município hoje, que os móveis que estão lá nos dão conta. O container aqui de lixo não tem nenhum, não dá conta, e temos tantos outros problemas na nossa cidade que fica muito feio para nós mudar qualquer agulha lá na Câmara dos Vereadores nesse momento. É uma opinião minha, respeito a opinião do presidente e dos demais colegas que forem a favor. Mas eu acho que nós gastar qualquer coisa agora de forma precipitada não é legal. Legal é gastar com as necessidades populares. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Porto. Senhor presidente, pessoal, para ver, né, Leco? Eu vou deixar agora em voz alta aqui um requerimento para o prefeito para ele esclarecer a mancha vermelha. E para vocês verem agora a contradição de fala aqui, porque já que vocês mesmo colocaram aqui que alguém recebeu na rua aqui do coleginho, recebeu material. Se a prefeitura deu, é porque não é área vermelha considerada pela prefeitura. E a questão do moinho também, se foi alguma coisa fora da Caixa Econômica Federal, deve ter alcance da prefeitura. Agora, se depender da Caixa, aí é diferente, eles vão se guiar pelo mapa que tem no satélite. Então, o que depender da prefeitura é considerado área vermelha, a área de baixo. Então, qualquer coisa a nível municipal, vocês têm condições de debater. Aqui eu deixo a palavra, tá? Então, vamos à luta, falta a Caixa, né? A Angélica, eu estávamos lá, o cara prometeu para nós, o superintendente regional, tá, Valmir? E nós engolimos. E nós não vamos deixar barato. Nós vamos fazer ele engolir isso aí. Então, obrigado, boa noite a todos, que nós façamos boa luta e que o bairro começou a cidade aqui. Nós estamos devendo aquele escadão, tudo reformado, que foi uma promessa do Paim, quando eu estive lá, quando eu estava com o PT, e nós temos que buscar isso aí, reinventar o bairro Praia e mostrar que aqui começou e aqui é o bairro de excelência nosso. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Sérgio Pereira. Senhor presidente, pessoal da comunidade, só para fazer uma complementação final. O trabalho de união do grupo, eu digo assim, ó, na quinta-feira, antes da sessão, na terça-feira, foi depositado os canos aqui, né, Luiz? Os canos aqui abaixo para a gente fazer o... Isso aí, lá. Mas a gente já estava já bem antes, né, Leco, também lá, junto, peleando com o executivo lá, e prontamente, quando a gente conversou com o André lá, né, Leco, ele se prontificou diretamente já em dar assessoria, Valmir, para a comunidade, porque o Brito, o André, ele não trabalha com portas fechadas lá, gente, eu digo para vocês, lá, o pessoal que tem um conhecimento grande com o André ali, ele não admite que nenhum vereador também fique aguardando, porque ele não tem segredo para ninguém lá no executivo, entendeu? Na sala dele lá. Tanto que a gente chega lá, ó, e o Brito, né, Luciano? Ele é um prefeito que não anda de sapato alto, gente. Ele é um prefeito que anda de pé descalço. Ele é um prefeito que realmente, entendeu? Ele está na pele, crianças. Ele está na pele da comunidade. Eu conheço muito bem o André, lá nesse período curto que eu estou político, nesses 4 anos, Valmir, lá. Que estou vereador, não sou, diga assim, a gente está vereador lá.
A gente não é. A gente está numa ocasião assim, eu diria assim, sabe, numa confiança de vocês. Lá. E espero que vocês não percam essa confiança no grupo, entendeu? Que a gente tem que trabalhar, Leco, no coletivo. Eu digo assim, ó, muitas vezes a gente não tem que achar culpado. A gente tem que achar a solução para os problemas, tentar pelo menos amenizar, ó, e não virar as costas para a comunidade. Como prontamente o grupo todo aqui, ó, eu como vice-presidente do PDT, estou respondendo, todo o grupo está aqui, ó, atendeu a reivindicação da comunidade. Nenhum virou as costas para ninguém e tenho certeza que nenhum vereador vai virar as costas para vocês. Pode contar com todos aqui, sem exceção. Ninguém está aqui para se expor mais que o outro aqui. O trabalho tem que ser coletivo, não tem que ser um trabalho individual. Eu sempre comento o seguinte, ó, enquanto a gente puxar para o mesmo lado, funciona. À medida que um puxar desviar o lado já, não vai dar certo. O trabalho não vai funcionar. E nós não temos aqui, não é, presidente, para achar culpados. Nós estamos aqui, gente, para achar solução. Para amenizar a dor da comunidade, que seja um pouco amenizada, que a comunidade foi sofrida, está sofrida. Não somente a comunidade do bairro, Praia, Pasta Aldeia, Rincão e demais, como o Cláudio comentou aqui, ó. São mais de 300 municípios. E muitos municípios, para você ter uma ideia, foram completamente abandonados. Mas nós não estamos abandonados e, com certeza, essa Casa Legislativa não vai abandonar vocês, gente. Pode ter certeza, Almir. Cobra do vereador. Cobra, vamos participar dessa comitiva. Vamos se reunir, senhor presidente, lá. Vamos achar uma solução para amenizar. Não temos que achar culpado. Ah, foi o prefeito, foi o deputado, foi... Entendeu? Vamos achar uma solução, Zaida, para a gente amenizar. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.